Bom, o presidente, além de ouvir essa cornetada aí do cidadão que gritou no ouvido dele, pediu para baixar o preço de arroz, o domingo foi de conversa de canto de ouvido, chama daqui de canto, fala ali, entre ministros que estavam brigados aí desde o fim da semana passada, aquela confusão que rolou via redes sociais, depois confirmadas aqui pelo próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a descontentamento dele com o ministro da Secretaria-Geral, o Luiz Eduardo Ramos. Ontem, os dois colocaram uma pá de cal no assunto, né? Vamos, tá tudo certo, ó, a gente conversou aqui. Hoje o vice-presidente, Hamilton Mourão, falou sobre o assunto e disse que o presidente Jair Bolsonaro foi vital, foi essencial nesse fechamento de assunto e vamos tocar a bola para frente. Isso é igual parto, né? À medida que a gente vai se afastando do dia de que nasceu, você vai ficando mais forte e as coisas vão se resolvendo. Sexta-feira o presidente chamou os dois para almoçar junto. Os ministros são o Estado-Maior do presidente. Se está havendo alguma, vamos dizer assim, alguma rusga entre membros do Estado-Maior, o comandante tem que intervir e dizer, minha gente, vamos baixar a bolinha aí, vamos se acalmar e vamos respeitar-se. Não existe unanimidade, porque toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues, né? Mas a gente tem, quando for discutir determinados assuntos, tem que discutir intramuros, né? E não por fora. O que eu apurei desse assunto é que o ministro Salles, teoricamente, brigou sozinho ali, viu? Que a história de puxar a corda, esticar a corda, que foi publicada numa coluna do Globo, da Bela Megali, foi uma expressão usada pelo ministro Ramos nas páginas amarelas da Veja, e aí o ministro Ricardo Salles teria interpretado que a fonte ali daquela nota teria sido o ministro Ramos. E aí foi o estopim, né, para ele tuitar, usar uma rede social, o ministro Salles, e chamar o ministro Ramos de Maria Fofoca, banana de pijama, baixou o nível ali completamente, tanto que depois da pressão ali, ele falou abertamente, o ministro Ramos preferiu não se pronunciar sobre o assunto e recebeu apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. Aí o ministro Salles veio a público e publicou nas redes sociais que se desculpava pelo excesso no fim de semana. É uma perda de tempo também, né? Vamos lá, né? Aí não temos problemas ambientais para resolver, não temos problemas de articulação política para resolver, e os dois no meio dessa fofocaiada aí, discussão que, claro, o presidente Jair Bolsonaro participou ali, colocando panos quentes, levantaram a bandeira branca, resolvida supostamente a questão ali nas redes sociais. No evento que eles estavam participando no dia do tweet, eles se abraçaram, estavam felizes, sorridentes. E no fim de semana, os dois ministros também participaram de evento com o presidente. O ministro Ramos chegou de carro com o presidente Bolsonaro. Sim. Inclusive falou, quando não existe briga quando só tem um brigando, né? Ou seja, quando um não quer, dois não brigam. É exatamente essa a expressão, mas, olha, né? Assim, o que aconteceu foi o seguinte, o ministro Salles não é o primeiro a se queixar de plantações que teriam origem, Sim. que têm origem na Secretaria de Governo da Presidência da República. Plantações Cláudio, na imprensa, né? Desculpa, Cláudio, deixa eu só concluir que eu vou ter que me despedir de vocês. Então, o que eu recebi de informação de uma fonte é que tem, claro, uma tensão instalada entre o que eles chamam de ala militar, ala ideológica, com pessoas com opiniões diferentes dentro do governo e que pretendem uma aproximação com o Centrão ou não, ali. São desentendimentos normais da vida, da política, e que essa foi uma coisa maltratada ali que aconteceu, um desentendimento que parece, a princípio, estar superado, mas a mira ali do ministro Ricardo Salles na ala militar, o desentendimento mais claramente é com o vice-presidente Mourão, que está tocando também ali parte das questões ambientais, quando chefia a liberação também de recursos para a preservação da Amazônia e do Pantanal. Então, bom, esse é o pano de fundo. A gente vai ter mais polêmicas para falar sobre esse assunto ao longo da semana. Eu vou me despedir de vocês, que eu tenho que passar lá no Band News TV. Vai lá, um beijo grande, uma ótima semana para todos. Lana Cânipa, 7h20 da noite, junto com o Eduardo Oineg, no Jornal da Band. Oi, Cláudio. O que temos nesse assunto é o seguinte, há uma usina de plantações sediada na Secretaria de Governo. É isso que acontece, né? Quando o ministro usou a expressão Maria Fofoca, na verdade ele estava se referindo a uma assessora específica do ministro Ramos,
que é quem que tem esse papel, digamos assim, de plantar coisas. Qualquer ministro que tenha que demore a atender um pedido do Ramos, qualquer ministro que divirja do Ramos, do encaminhamento do general Ramos, essa assessora dá um jeito de dar uma plantada para queimar a pessoa. É coisa de intriga dentro do governo. Governo é fogo amigo, né? É absolutamente fogo amigo. Eu queria somente chamar a atenção mais uma vez para essa expressão ala militar. Isso não existe. Quando você ouvir alguém falando sobre isso, saiba que é gente que não tem informação, né? Aí não tem informação, não tem a quem atribuir a palavra, a informação ou enfim, ou o fato, aí fala em ala militar, porque a ala militar está insatisfeita, não sei o quê. São recursos malandros que são usados, mas sobretudo por quem não tem informação. Não existe esse negócio de ala militar. Há no Palácio do Planalto e no governo diversos militares ocupando funções importantes, sem dúvida nenhuma. Mas não tem ali um grupo de militares que se reúnem para confabular, para manifestar-se um ao outro de maneira crítica em relação a qualquer outro assunto, ou para fazer avaliação do governo em relação aos civis. Isso absolutamente é mentiroso. Não existe isso. Não existe ala militar. Existem militares no governo, sem dúvida nenhuma. Nós temos, por exemplo, o caso do ministro Ramos. O ministro Ramos, ele apesar de ser general, né, ele é um sujeito muito amável, muito afável no trato, né? Poucos acreditam que o ministro Ramos pega o telefone, liga para um jornalista para falar mal do colega. Ele não faz isso, né? Não faz isso mesmo, né? Quem lida com notícias aqui em Brasília, está falando com essa gente o tempo todo, sabe que o ministro Ramos não faz isso, mas o pessoal dele faz. Na verdade, é essa a confusão. Talvez o façam por a revelia do próprio ministro, né, Luiz Eduardo Ramos. Pode ser até que o façam. Eu até acredito que façam a revelia do ministro Ramos, mas não ele. Isso ele não faz, né, esse tipo de intriga. Ele é do tipo que cisca para dentro, ele só sorri. Ele não fecha a cara, ele não fala mal de ninguém. O general Ramos, ele é chamado num palácio de homem sorriso, só para se ter uma ideia, né? Teve um ministro lá que também é militar que chegou para mim nessa confusão quando eu estava apurando essa história. Ele chegou para mim e disse assim: pô, o Ramos ri até de barulho de xícara. Né? Ele tem um espírito tão positivo, né, que ele ri de tudo, etc. É uma pessoa muito, muito afável. Há no Palácio do Planalto há diversos militares. Há, por exemplo, o Braga Neto, que é o chefe na verdade, talvez seja aquele que tem uma função mais relevante no âmbito da gestão pública, da gestão da presidência, porque ele é que coordena todo o trabalho do Ministério, que cobra, faz acompanhamento e tal. Esse cara é fundamental. Ninguém ouve o general Braga Neto metido em fofoca, né? Ele não fala, ele não dá entrevista, ele tem uma posição muito, muito discreta. Mas, Cris, você passa no quarto andar, onde fica o gabinete do general Ramos, é congestionado de gente. Você percebe que ali que é o centro do poder, né? Uhum. E na antessala, assim, tem, pelo menos às vezes que eu estive por ali, na antessala do general Braga Neto, quando eu fui, porque ele não fala, né, não dá entrevista em on, tem que conversar pessoalmente, etc. Eu até corri o risco, fui durante esse período de pandemia. Aí você chega lá, a antessala dele está lotada. Desta última vez ele tinha lá talvez umas 20 pessoas, 10 ministros. Sabe? Uhum. Quer dizer, os caras até despacham com o presidente, evidentemente, mas o dia a dia ali, as coisas de governo mais urgentes, aquele dia a dia, é o general Braga Neto que resolve. E assim, ele não se reúne com o Ramos
Entre os ministros que estavam na antessala estava o Ramos. Né? Ele não há nenhuma ascendência de um para o outro, não há também nenhum grupo formado de militares. Né? O general Augusto Heleno, por exemplo, que é outra figura de grande destaque na administração Bolsonaro, tampouco se reúne com esses outros generais para discutir aspectos de governo. Quando eles têm que se reunir, é porque o presidente os convoca para a reunião. Eles não fazem reuniões paralelas de avaliação. Engana-se, essas pessoas que falam em ala militar é gente que fica louca para dizer que o Brasil vive uma ditadura militar. Né? É gente que tem medo de militar. Não pode ouvir a palavra militar que se treme toda de medo. Né? É gente que adoraria, talvez, estar numa situação como é que eu diria, de resistência civil ao regime militar. Não é, o regime é civil. Há militares na equipe do presidente da República porque o presidente confia neles, é da turma deles, né? São amigos pessoais, gente nas quais o presidente confia, mas o presidente confia tanto nesses generais quanto confia no ministro do Meio Ambiente ou na ministra da Agricultura, que aliás foi outra pessoa que eu encontrei na antessala do general Braga Neto. Então assim, é uma bobagem essa história de que tem a ala militar, está insatisfeita. Quem diz isso é porque não tem informação, né? Ou não tem coragem de dizer quem é, afinal de contas, a fonte, se é que ela existe. Uhum.